Eu quero começar aqui, sempre quando eu tenho a oportunidade de usar a tribuna nessa casa, eu sou um crítico do Luzia de Pio Melo, um crítico da saúde pública por parte do Estado. E hoje, Inês, está acontecendo essa reunião aqui também, lá atrás, o ano passado, o momento mais difícil que vivemos na pandemia, fecharam a maior referência da nossa região, que é o Hospital Luzia de Pio Melo, o pronto-socorro. E aí eu pergunto, e aqueles secretários dos 10 municípios mais Guarulhos, que assinaram e não questionaram o fechamento do Luzia de Pio Melo? A Codemate. São meus parceiros, são meus amigos, conheço os prefeitos, a maioria. Porque essa casa aqui, casa de vereadores, ela fica muito limitada o nosso trabalho. Já tem certas dificuldades por parte do vereador visitar os órgãos municipais. A gente sabe que o vereador Marcelo Braz foi fazer um questionamento numa UPA, um funcionário altamente sem conhecer a função do vereador, chama a polícia para o vereador. Isso é um absurdo que nós estamos vendo. Mas eu vou me apegar muito à saúde pública de Mogi das Cruzes, não. Eu vou me apegar, de fato, ao fato ocorrido, que foi do João Vitor. Quero aqui lamentar a morte a todos os familiares. Vereador Otto, quando a gente fez esse convite ao doutor Zeno, quero até agradecer ao doutor Zeno, uma pessoa muito atenciosa com essa casa, eu falei, traz o responsável da UPA, que é o doutor Megali, que é o médico, traz o gerente da UPA, vem o secretário para a gente discutir, para não ficar um empurra-empurra. Aí, foge da nossa ossada, que é o Luzia de Pio Melo. Você fez algum convite que a gente não pode convocar, né? Inclusive, eu vou até conversar com os nossos deputados da bancada, vereador Bigêmeo, precisa, de fato, os deputados convocar o diretor do Luzia de Pio Melo, que muitas vezes, o próprio vereador Otto foi médico por muitos e muitos anos lá, e muitas vezes não consegue entrar em contato com alguém lá, né? Mas, doutor Zeno, o que o doutor Megali aqui falou, que dentro do prontuário, no sistema CROSS, que esse é um sistema falido no Estado, que a gente sabe a burocracia e todos os vereadores sofrem muito. Tem dia que 11 horas da noite, meia-noite, as pessoas estão nos ligando que não conseguem vaga. Até por conta da vaga. Só para encerrar, que mudaram lá de clínica geral para o cirurgião. E vem de encontro o que chega para nós aqui. Que a negligência por parte do Luzia de Pio Melo. Que na hora da prescrição, a prescrição lá do médica lá, prescrição médica, não foi feito por um cirurgião, foi feito pelo interno. O senhor acho que sabe que interno é um estudante de medicina. Chegou essa informação. Isso é muito grave, vereador Idoix. É muito grave. Chegou, foi prescrito errado. E aí corre para um lado para o outro, aí a enfermeira fala, eu não posso aplicar. Eu não posso aplicar. Eu vou até pedir um tempinho a mais, vereador, que isso aqui é grave. Não dá porque foi prescrito errado. Tem que ver com o médico. E aí corre a enfermeira para um lado para o outro, a técnica de enfermagem vai lá, chama o enfermeiro, não, eu estou resolvendo aqui, eu vou ver isso depois. E a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Essa menina está até passando, diz que está passando em junta médica aí, porque tamanha pressão do Luzia de Pio Melo por parte da gerência. Por incompetência do Luzia de Pio Melo, dos seus diretores, que eu critico todo dia e falo para os deputados. Tem que mudar. Tem que mudar. Porque se não trabalhar em parceria, Secretaria Municipal e Governo do Estado, doutor Zeno, não vamos chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Lugar nenhum vamos chegar. E o que eu vejo hoje, que também, numa fala do deputado federal Marcos Bertaioli, que conhece a cidade como ninguém, e conhece também de saúde, fala que não tem a sintonia. Quando o doutor Megali fala assim, mas tem a parte de internação. Mas tem casos e casos que a gente tem que analisar. E eu queria fazer uma pergunta. Quanto tempo demora um soro desse? 24 horas, 72 horas, 2 dias para tomar um soro desse? Que a UPA nossa toda tem estrutura. Que eu vejo pessoas infartadas que ficam 2 dias demorando para conseguir uma vaga CROSS. Sistema também do Estado que está falido. E que precisa todos nós cobrar dos nossos deputados. Era só esse questionamento. Que outras pessoas, outras mães, outros pais, familiares e amigos não venham chorar. Obrigado. Obrigado, vereador Farofa. Com a palavra do secretário de Saúde, Zeno Morrone. Vereador, o senhor tem toda a razão.
primeiro, é lamentável, novamente, chover no molhado, mas bastante triste. Agora, a unidade de pronto atendimento, ela não deve ter pacientes internados. E muitas vezes a gente fica com o paciente lá vários dias. E aí vem a reclamação, porque a unidade de pronto atendimento, ela não tem alimentação, ela não tem uma série de coisas que um hospital tem. Isso tudo por falta de vaga e, infelizmente, a gente sofre realmente esse problema. A gente tem, até certo ponto, priorizado o hospital municipal para os casos de pacientes de Mogi, porque, como o Dr. Megali disse, existem casos de que pessoas de fora de Mogi são orientadas pelas consultas nas suas cidades a virem para a UPA do Rodeio para ser inserida no CROSS para ir para o Luzia. Teve um caso que falando agora me lembrei, um caso de Itaquaquecetuba, o indivíduo ele tinha tido um AVC e bateu na porta do Luzia com um carro próprio. O Luzia deu um papel dizendo, a recepção, eu tenho esse papel, a recepção do Luzia deu um papel grifado assim, procurar a UPA do Rodeio, o cara é de Itaquaquecetuba, foi para a UPA do Rodeio, inserido no CROSS e depois voltou para o Luzia. Mas quanto tempo ele perdeu nisso? Era um AVC. Então, esses problemas nós realmente temos e isso é constante. Nós temos casos de plano de saúde que encaminha para o Procriança. Plano de saúde que encaminha para a UPA pacientes credenciados pelo plano de saúde. Então, realmente é bastante difícil às vezes. Passar a palavra para o vereador Farofa. Isso. Doutor Zeno, quando eu fiz uma pesquisa em algumas cidades, São José dos Campos já tem mais de alguns pontos que tem esse soro. Nos prontos de atendimento deles lá. A gente tem que ver isso. Cachoeira Paulista também tem, Mato Grosso. A gente tem que rever isso aí, como foi feito, ver com o governo do Estado, através da força política nossa, para a gente ver se a gente coloca isso em alguns outros equipamentos nossos. Fazer uma pergunta, o senhor médico também, o doutor Megali médico também, que chegou aqui, né? Quem prescreveu lá essa medicação foi essa interna. Isso pode? Ela prescreveu, ela deve ter usado o carimbo do cirurgião, que na hora lá não estava. Depois saiu procurando o cirurgião. Isso pode? Bom, ele não pode fazer sem supervisão médica. Na hora não estava, né? Por isso que a gente tem que ir no Estado. Eu sei que... Por isso que a gente tem que ir para cima do Estado, entendeu? Foi muita negligência por parte do Luzia de Pinho Melo. Uma outra situação, presidente Otto, presidente Marcos Fulano. Há 2 anos, eu fiz uma indicação aos senhores presidentes, na época, presidente Otto, presidente Marcos Fulano, de criar uma ouvidoria no site da Câmara Municipal. Isso não pode. As reclamações, elas chegam a todo momento na prefeitura e também nem faz sentido. Você acha que o prefeito vai passar as reclamações para nós? As pessoas estão ligando aqui e procuram os gabinetes. Isso tem que ser de imediato. Tem que ser de imediato. De fato, quando eu fiz parte da Comissão de Saúde, junto com a vereadora Inês, com a outra turma naquela época, a gente fiscalizava muito. O doutor Zeno sabe disso, né, doutor Zeno? Quantas vezes a gente se encontrava nos postos de saúde, né, Patrícia? Isso é fundamental e a gente precisa desse canal de ouvidoria na Câmara Municipal, até para a gente passar isso para o secretário, está acontecendo isso, a gente fazer as fiscalizações nossas dentro da comissão, tá? Para a gente melhorar o sistema de saúde de Mogi das Cruzes, não só tirar pedra, mas levar algum tipo de solução também para esses casos. Obrigado, doutor Zeno.